Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. Muito bem, pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, o episódio 140 desse seu podcast sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, do Spotify, Deezer, iTunes ou do seu cartão de premiação dentro do envelope dourado. Eu sou Danilo Batista, seu host para uma premiação nesta noite. Eu tenho a presença dos jurados muito especiais. Primeiro, na categoria edição, Germano Coutinho, boa noite. Boa noite, Danilo, boa noite, Ricardo, boa noite, boa tarde. Então, bom dia a todos os ouvintes. E é isso mesmo, chegamos ao final da temporada, chegamos naquele programa que a gente faz uma espécie de premiação. Então, vamos embora, porque eu acho que vão ter algumas escolhas meio duvidosas hoje. Eu particularmente duvido muito que tenham escolhas duvidosas, porque a gente já combinou que está muito fácil esse ano. Você concorda comigo, Ricardo Rezende, nosso outro jurado? Boa noite. Boa noite para todos os amigos ouvintes. É uma satisfação estar aqui comentando sobre a premiação de melhores do ano do Pittsburgh Steelers, e eu concordo com o Danilo. A gente quer prender a audiência, mas não tem para onde muito correr a temporada 2019 do Pittsburgh Steelers. Então, acho que particularmente as minhas escolhas, vocês vão se segurar bem no sofá e vão aproveitar um grande programa. Muito bem, as regras são muito claras, são basicamente dois votantes aqui. Eu vou emitir a minha opinião, mas eu estou basicamente de desempate, caso seja necessário, sem menções honrosas, por favor, porque a gente tem muita categoria para apresentar nesse programa de hoje. Eu tenho certeza que o ouvinte, durante toda essa temporada, já identificou quem são os melhores e os piores do ano, porque sim, apesar de ser uma premiação, a gente vai ter algumas categorias de piores do ano. Como é muito injusto falar de pior calouro, a gente sabe que o Steelers não é um time tão afeito a calouros assim. Nesse caso vamos falar apenas dos melhores. Germano Coutinho, quem é o melhor calouro do Pittsburgh Steelers esse ano? Vamos lá. Em minha opinião, o prêmio de melhor calouro dos Steelers deveria ir para Diontae Johnson. Vou explicar o porquê. Johnson foi uma escolha de terceira rodada, um cara que a gente não esperava. A realidade é essa, tá? Ninguém esperava ele ser escolhido ali. A gente no QG mesmo, nós ficamos tristes com a escolha, a gente reclamou da escolha porque queríamos outros jogadores, até mesmo de outras posições naquele momento, mas ele nos surpreendeu bastante. É um cara que teve 59 recepções para 680 jardas e 5 touchdowns, além de 248 jardas de retorno e incríveis 41 jardas terrestres. Todos lembramos daquele retorno que ele teve para touchdown depois de muito tempo, depois que o último tinha sido aquele do Antonio Brown. Então, diante desses números e principalmente do que ele mostrou dentro de campo, ou seja, ele mostrou ser um cara diferente na posição, ele com certeza se destacou como o nosso wide receiver mais habilidoso, tá? Era aquele cara que agitava a bola na terceira descida e esperava que ele quebrasse 2 tackles e conseguisse chegar na marca de primeira descida. Então, assim, um cara que me impressionou bastante e eu tô muito curioso e ansioso para ver o que ele faz na segunda temporada. Então, meu prêmio ficaria pro Diontae Johnson. Ricardo, você reforça a premiação de Germano ou você tem um outro nome para apresentar? Bem, a gente começou falando que não teria muitas surpresas nesse programa, mas eu imagino que vai ser para muita gente essa primeira parte. E eu tô com o Germano, eu também voto no Diontae Johnson. O Diontae Johnson, o que ele jogou nessa temporada, eu sei que teve problemas com fumble, beleza, teve, mas jogando sem Big Ben, ele conseguiu quebrar o recorde de jardas recebidas de um calouro no Steelers. Ele foi o líder em recepções por 55, teve seus 5 touchdowns, ainda retornou um contra o Cardinals, foi um All-Pro retornando punts. Então, pelo conjunto de toda a obra e por não ter tido uma orquestra por trás, um maestro, melhor dizendo, por trás, é de tirar o chapéu pelo que o Diontae Johnson realmente fez.
E que fique bem claro, eu sei que o Danilo não quer menção honrosa, e de fato não, mas o que prejudica o Devin Bush aqui é que o Bush, ele não foi aquele free down linebacker que a gente esperava, e a culpa não é dele, a culpa é da comissão técnica que quis fazer um revezamento entre ele, Barrow e Vince Williams. Talvez se o Bush tivesse tido um volume de jogo muito maior, a gente estaria falando do Devin Bush aqui, eu não tenho a menor dúvida, mas a gente tem que ser justo com o Deontay Johnson. O Deontay Johnson, de fato, jogou para ser o melhor rookie do Steelers nessa temporada, na nossa mais do que humilde opinião. Então eu reforço sim o voto do Germano, Deontay Johnson, o melhor calor do Steelers 2019. Muito bem, excelentes votos, muito bem justificados. Eu realmente estou surpreso, eu esperava que Devin Bush fosse seu eleito, mas vamos embora. Vamos entrar na categoria de contratações do Steelers. É um time que também não faz muita coisa, mas esse ano teve o que falar, e vamos para a pior contratação. Isso inclui free agents e trocas, tá? Então, quem é a pior contratação de você, Ricardo? Precisa realmente falar. De longe, a pior contratação foi o Donte Moncrief. Inacreditável. Quebrou recordes negativos com o número de drops que ele teve em sua curta passagem pelo Steelers. O Moncrief chegou com a pinta de que ele poderia vir a ser aquele nome experiente que a gente precisa no meio de jovens, semelhante ao papel que o Jericho Cotchery teve alguns anos atrás. E o Moncrief, de longe, não conseguiu fazer isso de perto. É incrível. Desde da pré-temporada já tinha problema com drops, a gente pensou que, sei lá, tinha problema na mão, teve uma lesão no dedo, enfim. Não, é porque ele é ruim mesmo. Então, eu classifico o Moncrief junto com o Ladarius Green, companhia, como uma das piores contratações que eu já vi pro Steelers. A gente perdeu jogos por causa dos drops do Moncrief. Meu voto é pra ele. Manda ver, Germano. Sua pior contratação 2019. Quanto a esse quesito, não vai ter dúvida não vai ter discordância não. Concordo com o Ricardo, o Moncrief realmente foi a pior contratação do ano. Um cara que teve incríveis 26,7% de drop, tá? Ou seja, foram lançadas 15 bolas em direção a ele e ele dropou 4, tá? Eu até fiquei surpreso, achei que o número tinha sido maior, sinceramente, mas pelo menos foi esse o stat que eu vi. Então, ficou 5 jogos só aqui, veio, como o Ricardo falou, na expectativa de ser uma espécie de mentor, um jogador mais velho ali com mais experiência para ajudar os mais jovens na posição de wide receiver, mas teve um desempenho pior que todos os outros. E o pior, talvez impeça a gente de ter uma escolha compensatória no terceiro round pelo Le'Veon Bell. A fórmula da NFL é totalmente doida, eu não vou mentir, eu não entendo como é que funciona, mas pelo que eu andei lendo, talvez a contratação dele faça com que a gente perca essa pique compensatória. E se isso ocorrer, meu amigo, aí passa de ser a pior contratação do ano para uma das piores da história, sinceramente. Isso é realmente um jogador que deixou um prejuízo inimaginável para os Steelers, não só para 2019, mas para 2020. Vamos para o outro lado do espectro. A melhor contratação dos Steelers, essa eu imagino que também seja facílima de votar. Germano Coutinho. Danilo, essa é ao concurso. Não adianta, né? Na verdade, eu diria que ela é cara. Incrivelmente cara. É o Minkah, né? Não tem o que dizer. O Minkah que foi ao Pro essa temporada, um jogador que chegou através de uma troca. Mandamos a escolha do primeiro round do draft desse ano para Miami em troca dele. Estava infeliz lá, que dizia que os técnicos não sabiam utilizá-lo da melhor forma. Veio para cá, acreditou. A gente acreditou nele também, claro, e teve uma temporada espetacular, simplesmente espetacular. Foram, ao total, 8 takeaways que liderou a liga, ou seja, ele teve 8 vezes na temporada que ele conseguiu mudar a posse de bola, digamos assim. Foram, acho que 5 interceptações, se não estou enganado, e mais 3 fumbles recuperados. Então, enfim, é o que falar. Tem nem muito o que falar, né, Ricardo? Caro, muito caro. Hashtag caro. De longe, acho que a melhor contratação do Steelers da década foi o Minkah Fitzpatrick, porque ele transformou a defesa. Era o que a gente precisava durante todos esses anos para a unidade dar um plug, para a unidade se encaixar. E o Minkah veio como uma luva. Então, tem alguns números do Alex Kozora, postou pelo Twitter essa semana. O Minkah, ele teve 4 interceptações nos 6 primeiros jogos.
Depois disso, obviamente pararam de lançar a bola em direção ao Minkah, ninguém olhava mais pro Minkah. Sabia que a possibilidade de ser interceptado era muito grande e ele teve dois alvos nas 8 semanas seguintes. É algo incrível. Surreal o que o Minkah trouxe. Não tem palavras, eu já falei isso várias vezes. Quando começo a falar do Minkah, eu não tenho o que falar. Você tem que ver o que ele trouxe, a dimensão que ele trouxe para essa defesa. Um cara claramente diferenciado. E eu morro abraçado com que a primeira escolha de draft foi extremamente barata pelo que o Minkah tá fazendo por nós. Isso, só espero que o resultado que essa troca deu pro Steelers sirva de incentivo, sirva de exemplo para mostrar que de vez em quando tem jogadores que estão fora dos Steelers, que não foram draftados por esse front office, que resolvem a sua defesa. É só você ter uma observação bem feita, uma qualidade de negociação boa, que você consegue tampar vários buracos da equipe com isso. A gente já derramou elogios a Minkah Fitzpatrick aqui durante toda essa temporada. Enquanto ele teve com o Steelers, estávamos elogiando. Acho que nenhuma crítica foi feita a esse jogador nessa temporada. E olha que para não ter nenhuma crítica, mesmo sendo um jogador desse nível, o cara tem que ter sido realmente elite, assim. E esse é o segundo melhor termo para descrever Minkah, porque obviamente o primeiro é caro. Falamos bastante de jogadores, vamos passar para a parte de treinadores, já que eu mencionei front office, comissões técnicas. Treinadores assistentes. A gente não precisa fazer um ranking de treinador em si, completo, porque Mike Tomlin domina essa categoria com maestria, tá? Especialmente esse ano, ele mostrou todo o poder que ele consegue ter sobre os Steelers, com muito menos fatores externos influenciando. Ele realmente conseguiu ter um domínio excelente sobre o elenco. Mas a gente vai falar de assistentes. Para assistentes contam todos os coordenadores, coisa maravilhosa, e todos os treinadores de posição, treinadores assistentes de unidade, enfim. Qual é o pior treinador assistente do Pittsburgh Steelers em 2019? Boa sorte, Germano. Olha, eu não tenho como dar outro voto. Eu realmente não tenho como dar outro voto. Não seja para o Randy Fichtner. Eu vou explicar. Tudo bem que ele teve muita adversidade esse ano. Tudo bem que ele perdeu o Big Ben. A gente sabe que o Fichtner é apenas o fantoche do Big Ben. Mas se ele está na posição, tem que ser no mínimo competente. E isso ele não foi. Admito que em alguns jogos ele foi bem, que ele armou um plano de jogo bom para, seja o mesmo Rudolph, ou seja o Devlin Rodgers, enfim, independente de quem estava ali comandando, quem estava ali de quarterback, ele realmente em alguns jogos ele teve uma atuação boa. Ele realmente criou um plano de jogo bom. Mas na grande maioria ele não conseguia fazer isso. Eram, assim, loucuras. O cara que não conseguia se adaptar, o cara que não conseguia entender as deficiências do ataque. Claro, não é tudo culpa dele. A gente teve desempenhos bem ruins dos quarterbacks que atuaram esse ano. Outras posições também deixaram a desejar. O Pounce mesmo. Teve vários momentos que ele deu snaps totalmente aleatórios. O BJ Finney, quando entrou, também teve alguns snaps mais ou menos. Enfim, o ataque esse ano realmente não foi muito bem. Mas eu não tenho como dar um voto para pessoa diferente que não seja o Randy Fichtner, por essa incompetência dele em se adaptar melhor ao que a gente tinha, ao que a gente podia dar. Ele não conseguiu, de forma satisfatória, em minha opinião, adaptar o plano de jogo para os jogadores que a gente tinha naquele momento. Então, meu voto fica aí para o Randy Fichtner. Ricardo, você tem como dar um voto para uma pessoa diferente que não seja o Randy Fichtner? Jamais! Não tem a menor possibilidade. Randy Fichtner, com certeza. E vai ser o que a gente já bateu ao longo da temporada. A gente sabe que o ataque perdeu. Big Ben perde o ataque todo, a gente sabe. Você joga sem um cara da sua franquia, a gente já estava esperando ter uma temporada 4-12, sei lá, 8-8 pra gente foi o auge. Mas o ataque foi extremamente mal comandado, extremamente mal treinado, com péssimas decisões com relação a plano de jogo, sempre começando atrás do placar e não tinha como correr atrás. Enfim, parece que o Fichtner, ele tem vergonha de, não sei, ele tá sem Big Ben, beleza, a gente tem um comitê de running back aqui, vamos bater até que entre o jogo terrestre. A gente acabou de ver nos playoffs um
Titans sem a menor vergonha de rasgar a chuteira do Derrick Henry correndo em New England. Hoje mesmo o AG3 deu uma entrevista falando que o que ele vê diferente no John Harbaugh para outros técnicos na NFL é que o John Harbaugh não está preocupado em como ganhar, ele só quer ganhar, nem que isso faça com que ele corra em todas as jogadas, bote 2 QBs, enfim, ele só quer ganhar e a gente parece que não viu isso no nosso ataque. É tipo, coordenação, você vai se preparar para um jogo durante a semana, você tá com o seu quarto quarterback, vamos lá, o Devin Rodgers, um QB undrafted rookie contra o Bills e ele lança a maioria das bolas em direção ao Tre'Davious White. É óbvio que o Tre'Davious White ia roubar algumas bolas, entendeu? E no mesmo jogo a gente vê o Bills atacando justamente no lance decisivo da partida, atacando a parte fraca do Steelers, que era o Terrell Edmonds e o Mike Barry anotaram o touchdown que deu a vitória. É esse tipo de coisa que a gente vê no mundo técnico, basicamente, entendeu? E Bills nos playoffs, Steelers eliminado. O Fitner de longe não, mas o pior assistente. Não à toa a gente queria que o Steelers contratasse para 2020 uma figura como foi a de Terrell Austin, assistente / treinador de marionetes, manipulador de marionetes nas sombras para comandar esse ataque para 2020, né? Mas, conhecendo os Steelers, isso não vai acontecer. Falando no próprio Terrell Austin, vamos falar de coisas positivas. Quem foi o melhor treinador assistente, Ricardo? Foi o belo de um spoiler, Danilo. Eu vou levar em consideração a escolha de Terrell Austin, baseado no quê? A gente tem basicamente as mesmas peças, tirando o Joey Porter na defesa da comissão técnica de 2018 para 2019. Terrell Austin foi a única adição. Terrell Austin veio com um papel claro de tem que aumentar o número de turnovers nessa unidade. A gente foi uma das piores nesse quesito em 2018. 2019, Terrell Austin chega e o Steelers é líder em turnovers. Não é por acaso. Obviamente a gente novas peças, a defesa encaixou, mas eu realmente acredito que o Terrell Austin, com essa visão mais sênior de organizar a casa ali, foi algo positivo e que deu esses frutos ali, como você bem falou, ali nos bastidores. Portanto, lembrar que o Terrell Austin ele pode não ter tido uma temporada boa com o Bengals antes de vir para o Steelers, mas as defesas que ele montou, quando ele estava de forma geral na comissão técnica com DB coach, coisa do tipo, as defesas dele geralmente forçaram bastante turnovers. Então, o mais recente antes do Bengals, o Lions, 2017, ficou em terceiro em turnovers na NFL, por exemplo, e ele levou o Darius Slay a ter 8 interceptações e consagrar o Slay na liga. Então foi com o Terrell Austin. Germano? Também não, de minha parte, não há controvérsia quanto a isso. O Terrell Austin foi sim o melhor técnico assistente desse ano, um cara que veio, como vocês falaram, para uma função de realmente assistente mesmo, e que melhorou imensamente a nossa defesa, principalmente na questão de turnovers. Nossa defesa foi uma das que mais gerou turnovers na temporada passada, na 2019. 2018, esse foi um ponto que a gente bateu muito forte, que a defesa não conseguia gerar turnover. Os nossos defensive backs tinham a oportunidade de fazer a interceptação, mas deixavam a bola cair. Era algo até impressionante mesmo, a gente vivia reclamando disso, e nesse ano isso mudou. Eu tô lembrando de reports que o pessoal da secundária ficava até depois dos treinos para fazer aqueles treinos de recepção, daquelas máquinas que geralmente os wide receivers utilizam, para ver se eles melhoravam um pouco essa questão, e pelo jeito deu certo. Então fica aí meu voto também para o Terrell Austin. Excelente. Dentro de campo, meus senhores, a melhor jogada do Pittsburgh Steelers em 2019. Acho que essa é uma categoria um pouquinho mais difícil de eleger. Germano, quem é o seu voto? Eu concordo com você, Danilo, que essa realmente é uma categoria um pouco mais difícil. Faz com que a gente lembre da maioria dos jogos e tente pincelar uma jogada ou outra. Realmente não é muito fácil. Mas pela importância da jogada, pelo momento do jogo, pelo jogador em si, eu vou dar meu voto na Pick Six do Minka contra os Colts. Os Colts estavam chegando próximo à nossa Red Zone com o
o Brian Hoyer, depois que o Jacoby Brissett saiu do jogo. E o Hoyer estava fazendo um ótimo trabalho, estava basicamente, assim, escolhendo os locais certos para jogar a bola, estava tendo um bom jogo até aquele momento. Quando, em um passe onde o Mika, ele conseguiu pular na frente da trajetória da bola, ele fez a interceptação e o melhor, retornou 96 jardas até o outro lado. Então, naquele momento eu lembro que eu dei gritos de euforia, o QG basicamente explodiu com a hashtag caro. Então, esse pra mim foi o momento mais marcante da temporada e também a melhor jogada da temporada. A pick six do Minka contra o Indianapolis Colts. E aí, Ricardo, qual é o seu voto para essa categoria? Melhor jogada dos Steelers em 2019? Eu hei de falar que pra mim é um pouco diferente essa categoria, de fato, porque eu tive a oportunidade o Heinz Field novamente nessa temporada. Não tem como não ser diferente do que o final da partida contra o Rams e a interceptação do Minka Fitzpatrick. Quando tava lá no estádio, eu pude sentir junto com a torcida tudo aquilo. Então isso fica guardado pra mim e por tudo que envolvia aquela partida, porque o Steelers precisava de uma vitória contra o atual campeão da Conferência Nacional, de ir para o Super Bowl no ano anterior, em cima do Sean McVay, que é um técnico bastante badalado, e falam que o Tony não consegue vencer de técnicos da elite, podemos dizer. Não sei de onde tiram isso, mas tudo bem. E no tático, de forma geral, que o Steelers deu naquela partida, combinando com o final do jogo e o Minka salvando a gente, algo memorável. Então eu vou ficar com esse, mas faz total sentido o voto do Germano com a pick six do Minka contra o Colts, que a gente tava no fundo do poço naquele momento e o Minka veio para ser o que a gente esperava de fato, ser um playmaker com essa jogada. Perfeito. Pelo o seu voto, claro, eu vou manter o seu voto pro Rams, Ricardo. O voto do Germano fica pro Colts, eu desempato votando também lá no Colts, exatamente por esse fator de resgate da autoestima, resgate da temporada, ali onde o Steelers voltou efetivamente a engrenar. Foi uma demonstração física do que o Steelers podia religar a chave e voltar a disputar a temporada, e não só participar até o final, como a gente esperava. Então, a pick six de Minka Fitzpatrick contra o Colts fica como a melhor jogada do ano. Danilo, antes eu queria fazer uma pequena... Primeiro, me permita, por favor, fazer uma menção honrosa em melhor jogada do ano. Por favor. Eu consigo evitar, Germano? Por favor, fica à vontade. Eu só queria deixar uma menção honrosa para a interceptação do Trey Edmonds no jogo contra os Rams, porque é impressionante. O running back consegue a interceptação e o irmão, que é safety, não consegue. Mas enfim, fica aí minha menção honrosa. E também, Danilo, para a surpresa de todos, assim, ouvintes, ninguém estava preparado para isso, mas quem sabe faz ao vivo. Eu gostaria de também pedir de vocês, se possível, se lembrarem da pior jogada do ano. E, para não ser tão filho da assim, eu vou começar, até para dar um tempinho extra de vocês pensarem. Para mim, indubitavelmente, a pior jogada do ano foi a interceptação de Jalen Samuels no jogo contra o Baltimore Ravens. Rand Fitchner me chama um Wildcat na sua própria red zone, tá? Mas até aí não tem muita bronca, realmente, e o Wildcat tava assim, tendo um certo sucesso até aquele ponto da temporada, ainda mais com a nossa situação de quarterbacks. Mas o Jalen Samuels, vendo que não tinha mais o que fazer, em vez de sair pela lateral, em vez de dar um passe pela lateral, enfim, em vez de, assim, evitar maiores problemas, ele me inventa de dar um passe na própria red zone e é interceptado. Então, assim, pra mim, essa, sem sombra de dúvidas, foi a pior jogada do ano pelo conjunto da obra. Por ser uma chamada de Wildcat, ou seja, a bola já não tá com o quarterback, pelo fato do nosso running back ter sido muito burro e não ter saído de campo ou jogado a bola fora, e pelo simples fato dele ter tentado um passe que naquela situação já era um absurdo, e ainda mais ter sido interceptado. Em um jogo que acabou sendo decidido apenas na prorrogação. Então, fica aí meu voto para a pior jogada do ano. Boa, Germano. Nesse jogo tem a jogada mais decisiva, talvez, para a temporada dos Steelers, que é a lesão do Mason Rudolph, a capacetada do Earl Thomas, que acabou tirando o jogador com concussão. Essa eu diria que foi o turning point dos Steelers, mais até do que a lesão do Big Ben, porque a lesão do Big Ben, pelo menos eu não lembro de ter sido uma grande jogada com impacto enorme e tal.
mas a pior jogada pra mim é aquele punch disfarçado de trick play que Jordan Berry executou de uma forma completamente bizarra. Inclusive, Jordan Berry tem fortes indícios de ser o pior jogador da temporada dos Steelers, mas essa pra mim é a pior jogada. Erro de execução completa distração, não tem nada funcionando naquela jogada ali. Essa pra mim é a pior. Ricardo. Vou dar o voto de Minerva. Eu tô com o Danilo. Eu entendo o voto de Germano com relação ao Jalen Samuels, mas eu vou partir do pressuposto muito inocente que o Steelers estava jogando pra vencer. Se ele queria vencer, queria surpreender de alguma maneira, Foi imbecil, foi completamente inútil, mas o Steelers queria fazer uma surpresinha ali e acabou acontecendo aquilo. Pra mim não tem a menor justificativa, não tem explicação alguma chamar aquele fake punt quando você tá ganhando fora de casa com seu quarterback 4 contra o Cardinals e chamar o fake punt daquele. Não tem. Então, que ainda por um conjunto da obra, porque ele tentou se livrar da bola ainda. Enfim, foi uma pataquada aquilo. Então, eu tô com o Danilo. O fake punt contra o Arizona Cardinals foi, sem dúvida, a pior jogada da temporada. Vamos lá, então. Ainda em categoria de piores, o pior jogo dos Steelers na temporada, Ricardo. Contra o New York Football Jets, já na semana 16, foi o pior jogo. Foi algo sofrível aquela partida. Eu sei que na hora, no pós-jogo, a gente comentou que o Jets, com a estrutura que tava, era, entre aspas, bem grande, forte em casa, mas o Steelers ainda assim tinha totais condições de vencer essa partida. E o Devlin Rodgers virou abóbora. Mostrou porque é um undrafted rookie quarterback que foi para a segunda divisão do college, etc e tal. Todo respeito ao Rodgers, que fez realmente o que pôde, mas é muito limitado. Enfim, um touchdown do Jets, do Robbie Anderson, com o Terrell Edmonds novamente perdido na cobertura, o conjunto da obra e tal. O Razor Rudolph se machuca, volta o Devlin Rodgers. Enfim, foi um conjunto de confusão aquela partida, e o Steelers jogou muito mal naquele dia. Até o Minka no início da partida teve um lance que em outros tempos talvez ele interceptaria aquela bola por uma marcação em cima do Robbie Anderson, e ele acabou marcando interferência, desesperado, não sei. Teve uma interferência na jogada. Tudo errado naquele dia com o Jets. Você tem essa partida como a pior do ano também, Germano? Não, minha pior partida do ano seria a primeira da temporada contra os Patriots, na qual nós perdemos por 33-3. Na minha opinião, aquela ali foi a pior partida, porque teoricamente o time estava completo, Big Ben ainda estava jogando, não tinha se machucado ainda, e para variar, nós fomos completamente dominados por New England. A palavra correta eu acho que tem que ser essa. Nós fomos dominados. Eu lembro que, assim, primeira partida do ano, aquela expectativa, tudo bem que era contra os Patriots, que a gente já sabia que o nosso retrospecto não é nada bom, mas ninguém esperava, pelo menos eu não esperava, um domínio tão grande. Eu realmente não esperava. Ainda mais sem Gronkowski, o Tom Brady com mais um ano, um pouco mais velho. E olha que a gente viu que o Tom Brady esse ano não foi tão bem. O ataque dos Patriots em si não foi tão bem. Tudo bem que a defesa também foi dominante, mas aquele ataque que marcou 33 pontos na gente, no resto da temporada, ele entrou em um declínio muito grande. Então, fica aí meu voto para a pior partida do ano, a contra o New England Patriots. Muito interessante, jogos contra o Jets e contra o Patriots. O Patriots foi uma derrota muito, muito pesada, assim, daquelas que você... Só que a do Patriots ainda dava pra você olhar e dizer, ok, tem mais 15 jogos, a temporada começa agora. A gente sabe que a paternidade existe, sabe que o quão é difícil conseguir uma vitória por lá. Sem contar que esse jogo 1 parece uma temporada completamente diferente, porque tinha Ben Roethlisberger em campo. Por mais que o time esteja completo, você tinha Big Ben, você ainda não tinha Minka para jogar pelos Steelers. Então, na minha visão do que foi o 2019 dos Steelers, esse foi uma temporada completamente diferente. E essa temporada do Jets era o Steelers essa partida contra o Jets era o Steelers 2019, tá? Era sofrendo com Duck Hodges, Juju meia bomba, com todos esses jogadores, esses practice squads no ataque, e aquela defesa tentando de novo te dar a chance de ganhar o jogo. Pra mim, o pior jogo é contra o Jets pelo contexto.
A dominação contra o Patriots foi muito pior, mas o esquema a posição que o Steelers estava envolvido nesse jogo contra o Jets deixa esse resultado muito pior pra mim. Então, pelo desempate, a gente fica com o jogo contra o Jets. Já o melhor jogo, seu Germano Coutinho. Bom, pra mim o melhor jogo, e talvez isso surpreenda vocês, acredito eu, foi na semana seguinte, foi contra o Seattle Seahawks. E eu vou dizer isso pela adversidade da partida. Ou seja, foi uma partida que até o intervalo a gente tava com o Big Ben. O Big Ben saiu do jogo, tá? No intervalo, teve aquele problema no cotovelo que a gente soube, ficou fora da temporada. E o Mason Rudolph teve que entrar meio que de supetão. E jogou bem. Acabamos perdendo o jogo por 28-26, mas o Mason Rudolph, naquele segundo tempo, em minha opinião, jogou muito bem. Eu fiquei até muito surpreso. A gente até saiu do jogo assim feliz, assim tristes pela derrota, claro, mas tenho certeza que nós saímos felizes com o desempenho da equipe. E como nós vimos, o Seahawks é um time muito bom, tanto que está nos playoffs agora, acabou de ganhar do Philadelphia Eagles, tá? Vai para a próxima rodada enfrentar o... Rapaz, eu esqueci quem eles enfrentam agora, mas enfim, não é importante pra gente. O Green Bay Packers. Perfeito. Pronto, vou enfrentar os Packers agora. Enfim, pela diversidade do jogo, pelo fato do Big Ben ter se machucado, do Rudolph ter que ter entrado assim verde, pela qualidade do adversário, tá? Pelo placar final, por tudo isso, eu acredito que foi a melhor partida da equipe no ano. Palpite interessante, irmão. Não é todo mundo que consegue ver uma derrota do time como o melhor jogo do ano. Ricardo, você tem essa mesma visão? Eu discordo do Germano da partida contra o Seahawks. Eu entendi o raciocínio por trás da escolha, mas eu acho que os erros capitais que a gente teve no final da partida que custaram a nossa vitória e foi não tendo contém muito mal em cima do Russell Wilson, deixando ele correr no final da partida, aquela touchdown na quarta descida do Rashad Penny. Enfim, houveram erros individuais naquele dia que eu não acho que dá para classificar como o melhor jogo dos Steelers na temporada. E eu fico... Provavelmente pode ser que eu esteja sendo influenciado, porque eu tava lá, mas eu fico com o jogo contra o Reigns. Eu acho que, novamente, o que eu falei agora há pouco, acho que os Steelers precisavam naquele momento de uma vitória contra um time de elite. E NFL a gente sabe que é muito de momento. Então o Reigns vinha, querendo ou não, numa temporada que tava 5-3, com vitória atropelando no Atlanta Falcons, venceu o Saints na semana 2, enfim, tinha boas vitórias ainda naquele momento, Cooper Kupp voando, e foi pro Heinz Field com a esperança de talvez dar uma volta por cima seguindo a temporada, na verdade, seguir forte, e não teve espaço jogando em Pittsburgh. O Aaron Donald anulado, o ataque do Reigns não encaixou, a defesa teve um grandiosíssimo dia, porque a gente lembra que o ataque começou já botando os Steelers atrás do placar, porque teve aquele primeiro snap do Pouncey, que foi por cima do Mason Rudolph, foi touchdown do Reigns logo de cara, então já começou perdendo, e mesmo nos primeiros segundos de jogo, o ataque do Reigns só fez 5 pontos antes da partida. Agora não foi nem um ataque, né? Porque teve um safety ainda da defesa. Então a gente só basicamente conduziu o ataque do Reigns, que é a grande força da equipe, a anotar apenas 3 pontos no jogo. Então eu considero aquele o melhor jogo dos Steelers da temporada. Rapaz, vamos de novo pro desempate. Eu vou ficar com o jogo do Rams. Exatamente a explicação perfeita, Ricardo. Foi uma vitória de afirmação para os Steelers. Vencer o Colts foi bom? Foi, porque você continuou reengrenando o time numa sequência de jogos em casa. Mas o Rams tinha a aura de um time recém-saído do Super Bowl, um time efetivamente na parte de cima da tabela, entre os melhores de toda a liga, e aquela vitória foi um momento catártico mesmo para nossa temporada. Então, vitória contra o Rams. Voltando para jogadores, a gente falou bastante de jogos, de jogadas. Jogadores, quem é o jogador que a gente não teve em 2018 por lesão ou por estar muito mal, enfim, que deu um retorno nessa temporada, Comeback Player of the Year para os Steelers? Ricardo. Comeback Player of the Year.
Pensei bastante sobre esse nome. Eu não sei nem se a gente pode falar de fato um Comeback Player of the Year, mas que ele conseguiu reproduzir pelo menos um pouco do que a gente esperava dele quando saiu no draft 2018, que ele não foi muito... E foi o James Washington. James Washington chegou com uma expectativa alta, natural. Você é um wide receiver do Steelers, você chega com a expectativa lá em cima, ainda mais sendo uma escolha de segunda rodada, porque todas as características que o Washington tinha de ser um deep threat, enfim, e ele não conseguiu reproduzir isso muito bem em 2018. Foi uma temporada muito mal, muito abaixo. Teve um momento que ele foi inativo do jogo, e em 2019, sem Big Ben, ele conseguiu ter bons momentos, ser aquele recebedor que a gente estava esperando, de ganhar a bola disputada no alto, ser com as mãos bastante firmes. Então, eu fico com o James Washington. James Washington, interessante. Germano, qual é o teu Comeback Player of the Year pro Steelers 2019? Bom, meu voto de Comeback Player of the Year vai para o Chris Boswell. Eu vou explicar o porquê. Eu acredito que não tenha um jogador que tenha mudado tanto de uma temporada para outra feito o Chris Boswell. Na temporada de 2018, ele foi o kicker que mais errou, tá? Ele foi o kicker que mais errou. Ele tentou 20 chutes em 15 jogos, que a gente sabe que no último jogo ele sequer jogou, e só acertou 13. Isso quer dizer um aproveitamento de 65%, que é um aproveitamento muito, mas muito ruim na NFL. Tanto que antes dessa temporada começar, os Steelers até pediram para ele segurar um pouco o bônus que ele teria a receber até o final do training camp, porque eles queriam trazer uma competição para ele. Eles queriam ver se tinha outro jogador que poderia disputar bem a vaga com ele. Ele aceitou, confiou no próprio taco, ganhou a competição, ganhou o signing bônus, enfim, foi para a temporada regular e teve uma belíssima temporada regular. Foram 30 tentativas e 28 acertos, o que dá um aproveitamento de 93%. Basicamente, dá água pro vinho. Então, meu Comeback Player of the Year, pela temporada horrível que ele teve em 2018 e pela ótima temporada que ele teve em 2019, vai para Chris Boswell, que inclusive poderia ter entrado pro All-Pro. Não seria surpresa alguma. Belo voto, Germano. Eu vou reforçar o seu voto. No desempate eu vou para Chris Boswell também. Depois do contrato que ele recebeu, ele teve um 2018 bem oscilante, a ponto da gente cogitar se não era melhor cortar o jogador. O Steelers trouxe outro jogador para competir, mas ele realmente limpou todas as dúvidas por essa temporada. Chris Boswell é o Comeback Player of the Year pro Steelers. Tá, obviamente, Boswell é o melhor jogador de Special Teams do Steelers também, né? Alguém discorda dessa afirmação? Não. Não! Perfeito, eu duvidava que vocês fossem colocar Johnny Holton aqui como gunner, como melhor jogador. O pior também é muito fácil de eleger Jordan Berry, pelo amor de Deus. Realmente não tem muita discussão, não. Sim! Então, melhor Chris Boswell, pior Jordan Berry. Vamos para o setor de ataque. Foi uma unidade muito difícil de assistir esse ano, e dado isso, quem foi o pior jogador desse nosso ataque em 2019, Ricardo? Pergunta difícil porque eu vou justificar antes. Porque quando você tem um conjunto de uma obra ruim, é muito difícil você chegar e apontar o dedo para um jogador, entendeu? É complicado quando você tem um cara como o Randy Fitch, né, comandando esses jogadores. Então, o pior jogador do ataque, velho, me dói falar um pouco. A gente poderia ser clichê e falar simplesmente o Luke Moncrief. Acho que não faz muito sentido falar um jogador que teve a temporada toda em Pittsburgh. De fato, me dói falar o nome desse jogador, porque eu gosto bastante dele. Eu não acho nem que ele tenha ido mal na temporada. Eu acho que foi mais porque ele não foi muito bem utilizado, teve todo o seu potencial explorado. Talvez ele poderia ter tido algo a mais, mas vai ficar com base nisso que eu falei. Enfim, não envolver Johnny Holton. Sabe que o Johnny Holton é um cara que tá lá de intruso no ataque mesmo, não é a função dele. Então eu tô pensando em jogador que a função é contribuir para o ataque, e ele infelizmente essa temporada não contribuiu muito, e eu gosto muito, mas muito dele, e me dói falar que foi o Vince McDonald. Com base nesse critério que eu falei para vocês, jogador que foi utilizado, o potencial que a gente já viu, talvez ele de fato
fit tenha prejudicado um pouco o jogo dele, não tenho dúvida disso. Mas quando acionado, eu sempre esperava um pouco mais dele e a gente acabou não vendo. Então me dói. E me dói muito falar isso, porque eu sou fã do McDonald. Mas eu fico com ele. Muito interessante, Germano. Inclusive diz muitas coisas sobre o nosso próximo episódio. Germano Coutinho, seu pior jogador de ataque do ano. O legal é que a fala do Ricardo, até ele dizer o nome do Vince McDonald, me deixou muito na dúvida, porque ele foi descrevendo e eu pensei em pelo menos uns 3 jogadores que podiam se encaixar nessa descrição. Mas enfim, inclusive ele dizer o McDonald me surpreendeu. Cara, pior jogador do ataque. Assim, eu vou escolher como pior jogador do ataque essa temporada, com um grandioso asterisco, o Juju Smith-Schuster, porque apesar de que eu sei que ele não estava saudável, ele realmente perdeu 4 jogos, ele teve problemas com lesão, como eu falei, não ajuda o fato de estar recebendo bolas do Mason Rudolph e do Devlin Hodges, que apesar de ter alguns momentos bons da temporada, a maioria foi ruim, tá? Os momentos ruins superaram os momentos bons, em minha opinião. Então, fica aí meu voto pro Juju, porque ele realmente desapareceu. A gente dá uma colher de chá pela questão do quarterback, de quem estava lançando passe, mas ele sumia nas partidas, era impressionante. E ficou muito marcado aquele último lance no jogo contra o New York Jets, que ele não conseguiu fazer a recepção. E, em minha opinião pessoal, eu não acho que a culpa foi exatamente dele. Ele poderia ter feito a recepção? Poderia, mas não era uma coisa fácil. Ele, esse ano, ia ser o wide receiver número 1 do time, então a gente esperava muita coisa dele. Um wide receiver número 1, ele precisa fazer aquele tipo de recepção. Naquele momento, realmente não era muito fácil. Era uma recepção difícil, mas pelo que ele mostrou anteriormente, a gente tinha muita expectativa em cima dele. Então, com um grande asterisco, meu voto vai para o Juju. Rapaz, ficou difícil aqui dar o desempate dessa categoria. Eu vou para McDonald. Pelo seguinte motivo. Ambos tiveram problema de lesão, tá? Isso colabora com o desempenho ruim. Ambos acabaram sofrendo com as inconstâncias de quarterback que o Steelers teve. Porém, primeiro que de Juju para Washington e Deontay Johnson, pelo que eles fizeram nessa temporada, a queda não é tão grande. Já de McDonald para Zach Gentry, que nem entrou em campo, basicamente, para Nick Vannett, que nem foi utilizado como um tight end, a diferença é bem maior, como um tight end de recepção em um sem número de partidas. E McDonald, ele entrou naquele ciclo de que ele parecia que ia recuperar e não voltava. Estava quase pronto, lesão de novo. E ele perdeu muito tempo, isso deu um ranço, sabe, do jogador, do cara que nunca fica disponível de novo, e não era bem o que a gente estava precisando para essa temporada. Então, não só pelo resultado final, mas pela impressão que ficou, o gosto amargo que ficou na boca vendo o McDonald nunca se recuperar, ele leva esse título aqui no meu desempate. Só uma coisa sobre o McDonald que também seja dita. Geralmente, quando você tá com um rookie ou está com um quarterback inexperiente, a gente costuma ter um ditado, na verdade, na NFL, que diz que o tight end é o melhor amigo desses jogadores. Então, um bom tight end, ele sobe nessas horas, e o McDonald ele não veio a subir. Novamente, pode ter sido culpa do fit, né? Claramente, pode, muito bem, mas pelo material que a gente tem, pelo que o McDonald já fez ajudando no jogo corrido em temporadas passadas e tudo mais, ver o McDonald nessa temporada foi bem complicado. Ligou um alerta que a gente vai falar assim, em próximos programas sobre a posição de tight end para os próximos anos. Muito bem. Quem foi então, Ricardo, o melhor jogador do ataque dos Steelers nesse ano? O melhor jogador de ataque dos Steelers para mim, é o cara que conseguia criar coisa de onde não tinha. Vai para o nosso calouro, Deontay Johnson. Ele conseguiu criar jardas da onde não tinha, ele conseguiu fazer jogadas quando não esperava que alguém pudesse aparecer e fazer. Não é à toa que ele liderou com 5 touchdowns. Você lembra claramente de touchdowns como contra o Dolphins. Eu sei que o Dolphins foi uma zero blitz, basicamente ele correu em direção à endzone quase sozinho, mas foi uma jogada muito rápida e ele tem os seus méritos. O nome daquela jogada foi Tank, a chamada Tank.
Teve o touchdown contra o 49ers, longo também dele, contra o Jets. Então mostrou ser um cara que tem uma árvore de rotas bem completa e o principal, como eu falava, tirando o Jazz hoje não tinha. Quem não lembra contra o Cardinals, falei do retorno dele para touchdown. Ele dando no final do jogo, uma reversão com ele que ele foi paulado, não conseguiu correr em direção ao outro e quase entrava na endzone anotando um grande touchdown. Então eu vou ficar com o Deontay Johnson e eu estou muito, muito animado para poder vê-lo nos próximos anos. A herança de Derrick Drake, Deontay Johnson. Germano, é o seu melhor jogador de ataque também? Sim, Deontay Johnson, na minha opinião, foi o melhor jogador desse ataque, por tudo que o Ricardo falou. Ele realmente é aquele cara diferente, é aquele cara que, como eu falei anteriormente, ele consegue criar alguma coisa do nada. Então, por essa característica dele, ele foi, na minha opinião, também o melhor jogador do ataque na temporada 2019. Defesa, nossa melhor unidade. Vamos para o pior jogador desse grupo, e eu imagino que seja muito fácil. Seu voto, Germano? Rapaz, eu não diria que é tão fácil assim, não. Eu acho que não vai haver discordância entre a gente, mas eu também não diria que é tão fácil assim. Bom, em minha opinião, não tinha como ser outro. É o Mark Barron, é o cara que chegou nessa temporada para ser uma espécie de mentor pro Devin Bush, para participar ali da rotação, para melhorar a nossa defesa contra o passe, especialmente no meio do campo, tá? Mas que deixou bastante a desejar. Um cara que parecia desinteressado nas jogadas, um cara que em diversas oportunidades a gente via que cedia uma recepção porque ele ou não estava prestando atenção ou não se importava o suficiente para correr atrás do jogador. Enfim, ele parecia preguiçoso dentro de campo. Admito que isso foi melhorando, entre aspas, melhorando no decorrer da temporada. Ele continuou falhando, mas pelo menos as falhas dele eram muito mais por uma deficiência técnica, digamos assim, do que puro desinteresse, por pura preguiça, digamos assim. Então, fica aí meu voto para pior jogador da defesa, para o Mark Barron. Ricardo, você acha difícil dar o voto para essa categoria? Não acho difícil, mas também não vou no Mark Barron. O Mark Barron, de fato, é um jogador preguiçoso, é um jogador ruim e tudo mais, a gente já sabe. Mas ele também já sabe que o Mark Barron nunca, enquanto ele esteve na NFL, teve das suas melhores características a cobertura. Não é à toa que ele chegou como safety e foi rebaixado, entre aspas, para ser um linebacker. Não é à toa que ele joga com o número de safety, mas é um autêntico linebacker. Bola fora da comissão técnica em contratar o Mark Barron na expectativa de que ele fosse ser o cara para cobrir passes. Por isso eu não escolho ele. Eu espero que o Barron seja cortado. Não tem condição dele seguir de fato na temporada. E o meu voto, com isso dito, vai para o nosso querido All-Pro, que recebeu o voto de All-Pro, o Terrell Edmonds. Terrell Edmonds é ruim. É ruim no teco, é ruim cobrindo, é a parte fraca da defesa, todo mundo sabe disso. Foi o único jogador da secundária que não teve uma interceptação ou um fumble forçado. Enfim, um jogador que de fato destoa hoje da unidade. Ele pode vir a explodir nas próximas temporadas, não tenho dúvida disso, mas terminou 2019 muito em baixa, muito fraco, muito limitado. Você lembra das piores jogadas de temporada e todas passam diretamente pelo Edmonds. Você lembra do jogo contra o Seahawks, o touchdown do DK Metcalf em cima do Edmonds. Você lembra do touchdown do Bills em cima do Edmonds. Você lembra do touchdown do Jets em cima do Edmonds. Então, assim, tem lance negativo do Steelers que a gente olha pra trás e porra, se tivesse segurado só isso, a gente poderia estar numa condição muito melhor essa temporada. Foi em cima do Edmonds. Então, pra mim, ele é o pior jogador da defesa. Oh, rapaz, esse entrou no pior tipo de desempate possível. Vamos lá. Mark Barron foi um jogador terrível para as pequenas coisas. Todo lancezinho pequeno que você via, teve uma falhinha nesse jogo. Quem era que tava nesse momento? Quem tava lá? Mark Barron. Ou quem não tava lá e devia estar, era Barron. Na maioria das vezes, inclusive. Exatamente, na maioria das vezes, inclusive. As grandes falhas caem nas costas de Edmonds. O touchdown longo que o time tomou, que alguém correu pro lado errado e não na direção do recebedor. Terrell Edmonds. Tava acompanhando, viu uma borboleta passando, o recebedor foi embora e ele ficou. Terrell Edmonds. Fora que essa pataquada do voto de All-Pro, bicho, é a cerejinha em cima do bolo. Então,
Terrell Edmonds vai ganhar nessa categoria aqui. Mark Barron, nem isso ele conseguiu ser para os Steelers esse ano. Parabéns. Então, um lance um pouquinho mais difícil aqui, o melhor jogador de defesa dos Steelers, Ricardo Rezende. Que situação, Nilo Batista. Que situação escolher o melhor jogador de defesa dos Steelers. É difícil, mas... eu vou ser meio clichê nessa e eu vou no cara que a gente sentiu mais impacto. Eu vou usar o raciocínio de MVP e Offensive Player of the Year, que é o que eu tenho pra mim. E nesse sentido, o Defensive Player of the Year, não só do Steelers como da NFL, é o TJ Watt. É um jogador em termos de skill position que é diferenciado, é um cara que faz de tudo, é um cara que conseguiu, um dos líderes da NFL em todos os quesitos, basicamente, de pressões em cima do quarterback, em sacks, fumble forçado a rodo, sempre fez aquela jogada necessária pra gente virar o momento da partida. Então eu fico com o TJ Watt pelo conjunto da obra e principalmente pelo skill dele, pela habilidade em si. Um jogador de futebol americano é o TJ Watt. Tá, eu vou dar o meu voto aqui antes de Germano. Eu geralmente faço o seguinte: jogador ofensivo do ano e jogador defensivo do ano é realmente impacto em campo. MVP tem um fator narrativa envolvido. Não adianta só você ter sido incrível. Os seus arredores têm que ter ficado incrível também, sabe? É por isso que, por exemplo, eu dificilmente voto no Tom Brady como MVP da NFL. Cam Newton, o Matt Ryan, o Pat Mahomes já ganharam porque os arredores deles foram elevados com o nível de presença deles. E aí vocês vão de entender. Então, pra mim, o melhor jogador da defesa dos Steelers esse ano é TJ Watt também, tá? Eu não desempato aqui, não. Toda a quantidade de sacks que ele teve, o desempenho dele junto a dando mais oportunidades para Bud Dupree, o fator individual tá todo com TJ Watt, e esse é o meu voto claro e cristalino. Germano, você votaria em alguém diferente? Não, é unânime. Pelos mesmos argumentos que você utilizou, Danilo, e que o Ricardo também falou, o meu voto de defensor do ano e melhor jogador defensivo dos Steelers vai para TJ Watt. Nem preciso me alongar mais, ele teve uma temporada maravilhosa, tá com certeza no top 3 de jogadores defensivos da temporada, na minha opinião. Então, pra mim, não tem como ser outra pessoa. E só gostaria de destacar duas coisas. Primeiro, que o seu raciocínio, Danilo, foi assim no ponto. Se você não tivesse dito, eu diria a diferença entre MVP e defensor do ano, melhor jogador defensivo. E por fim, eu sei que não era permitido, mas me desculpa, mas eu vou ter que dar uma menção honrosa. Perfeito. Então vou fazer logo minha menção honrosa a melhor defensor do ano, que vai, e talvez isso cause uma certa surpresa, vai para o Stephon Tuitt, porque até o momento que ele se machucou, ele estava sendo o nosso melhor jogador da defesa. Tudo bem que o TJ Watt, claro, teve uma temporada maravilhosa, mas até o momento que o Tuitt se machucou, ele, em minha opinião, estava sendo o melhor jogador da defesa. No gesto agora para eleger, em termos de jogador geral dos Steelers, o melhor, mas antes da gente ir pro melhor, o MVP da nossa temporada, vamos para o pior jogador dos Steelers, um momento de desabafo. Desabafo, Germano. Quem foi o pior jogador dessa temporada? Bom, eu também acho que não vai ter muita discussão. O pior de longe, para mim, foi o Donte Moncrief, por tudo que a gente já falou antes, pela questão dos drops, pela questão da expectativa que a gente tinha nele, pela questão da escolha compensatória também, que pode dar problema. Então, assim, não vou nem me alongar muito. O pior jogador da temporada, para mim, foi o Donte Moncrief. Ricardo, é o seu pior também, é o Moncrief? Levando em consideração todo o conjunto da obra, sim, é o Moncrief. Sem delongas. Muito bem. Meu voto era para Barron justamente pela quantidade de vezes, num geral, em que ele me causou raiva durante essa temporada, mas o pior fica com o Donte Moncrief. Agora, MVP. Deixa eu começar com o meu voto aqui.
Eu falei que individualmente eu elejo o jogador ofensivo, o jogador defensivo, o jogador de special teams do ano. Calouro também funciona. Calouro, na verdade, funciona mais como o meu pensamento de MVP. A narrativa ao redor precisa ser colocada. Então, por isso, o meu MVP da temporada dos Steelers não é TJ Watt, é Minkah Fitzpatrick. Eu sei que a defesa dos Steelers ia ter um alto nível jogando sem ele, jogando com Watts, com Dupree, o que eles jogaram nessa temporada, e aí Steven Nelson e Joe Hayden, etc. Eu sei que isso ia dar uma boa unidade. Mas quando você coloca essa peça dentro do time, e a gente teve a oportunidade de ver o time sem ele e com ele, que é um exercício perfeito para esse lance de MVP, cresceu imensamente. É você colocar a estátua de Atena no meio dos Cavaleiros de Bronze. Ele levou para um nível completamente diferente. Então, o meu MVP da temporada dos Steelers é Minkah Fitzpatrick. E quanto a MVP, Danilo, concordo totalmente com você. Pelos mesmos motivos, o meu MVP é sim o Minkah Fitzpatrick. O que ele fez nessa defesa foi algo impressionante. O stat que o Ricardo trouxe mais cedo, de que nos últimos 8 jogos da temporada só lançaram em direção a ele 2 vezes, é algo absurdo. É algo realmente absurdo. É algo que me lembra somente do ápice do Darrell Rivers, onde ele realmente era uma ilha, onde os quarterbacks não lançavam para ele, não lançavam no lado de campo que ele estava. Então, assim, por isso, meu voto, nem vou me alongar muito também, fica para o Minkah Fitzpatrick. #caro. Maravilha. Ricardo, você quer adicionar comentários? Você quer adicionar um voto diferente? Seu MVP. Nem de longe. Foi o que estava falando na minha concepção de MVP e de melhor jogador da unidade. MVP é de fato aquele cara que eleva o nível do conjunto do seu time como um todo. Você vê Lamar Jackson em Baltimore, provavelmente MVP dessa temporada, como ele consegue elevar o jogo do Mark Ingram, do Mark Andrews, do Hayden Hurst e do Marquise Brown e de todo mundo que joga lá. Talvez se fosse Joe Flacco, com certeza Mark Andrews, enfim, Mark Ingram talvez tivesse tanto sucesso como teve nessa temporada. Então, se o Minkah não tivesse vindo, talvez a gente não teria tido tanto sucesso. Talvez não. Com certeza a gente não teria tido tanto sucesso. Ele foi o catalisador dessa defesa, foi quem levou o nível dela. Então, pra mim, fica o prêmio com o Minkah Fitzpatrick como MVP do Steelers 2019. Maravilha, então. Você, amigo ouvinte, só deve estar se perguntando por que a capa deste episódio não é nenhum dos jogadores que a gente citou nessa premiação. É simplesmente porque a ausência de Ben Roethlisberger é o MVP não mencionado desse programa, tá? É a versão alternativa da temporada dos Steelers, se a gente tivesse esse jogador. É o farol de esperança pro próximo ano. Falando de próximo ano, eu recomendo que você assine este podcast no seu agregador, ou siga no Spotify, ou clica para seguir no iTunes, ou Google Podcasts, ou Deezer, onde você estiver ouvindo. Preste atenção, porque na semana que vem a gente ainda volta com mais um Black Yellow Brasil Podcast, tá? A gente vai dar as nossas impressões para o futuro dos Steelers em 2020 e recomendo que vocês continuem acompanhando, porque a gente tem muita coisa ainda para fazer nessa off-season. Mas antes da gente fechar esse programa, considerações finais de Germano Coutinho. Despeça-se da nossa audiência, Germano. Bom, depois dessa quantidade de prêmios, alguns bons, alguns ruins, eu queria apenas pedir que a audiência continue interagindo com a gente no Twitter, no Instagram, através do Lanet, porque a gente gosta muito disso. A gente adora quando vocês interagem, quando vocês conversam com a gente, quando vocês perguntam, quando vocês pedem alguma coisa. É muito legal. Mostra que o nosso trabalho está sendo reconhecido e que a gente está conseguindo atingir um bom número de pessoas, que é a nossa intenção desde o começo. Então, fica aí minhas considerações finais. Peço que os ouvintes continuem interagindo com a gente nessa intertemporada. Daqui a pouco tem draft, que é um momento que a maioria das pessoas gosta, pelo menos é a minha época favorita do ano em relação ao futebol americano. Então, vamos embora, porque o trabalho não acabou, não. Ele
tá só começando. Ricardo, sua vez, suas últimas considerações desse episódio, mande um grande abraço para nossa audiência. Como o Germano acabou de falar, de fato, o trabalho ele não para. Tá chegando a época que a gente ama, algo que vocês há anos já acompanham conosco, que é a época de draft. Fica o convite para vocês continuarem nos acompanhando. Vamos seguir fortemente no Twitter, trazendo todas as atualizações. Ainda temos mais um episódio do podcast antes de encerrar a diversa temporada e tirarmos pelo menos umas férias das gravações. E é isso. Acho que na próxima semana será uma despedida com muito mais entusiasmo de vocês. E um grande abraço. É isso, o MVP da temporada desse podcast é você, amigo ouvinte. Um grande abraço para você. Nos vemos na semana que vem. Continue acompanhando esse podcast, Instagram, Twitter, tudo, @BlackYellowBR. Até semana que vem. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is.